Boa noite, a paz do Senhor aos irmãos, aos amigos e a todos que são simpatizantes do Evangelho anunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus através de um fato que consta no Evangelho de Mateus, de um jovem que ao chegar perto de Jesus, ele chega com uma indagação, com uma pergunta sincera, mas complexa, e que até hoje gera bastante polêmica. Mas a palavra de Deus, ela é nítida, muito nítida, pura, cristalina, assim como a água que nós bebemos. Não tem como ter dúvida com relação à palavra de Deus. Em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 26, olha o que diz a palavra de Deus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhes perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele a Jesus. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isto tenho obedecido. E o que é que me falta ainda? Jesus então responde: Se você quer ser perfeito, vá, venda os bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meus queridos, vamos passear um pouco por esses versículos que nós acabamos de ler e vamos tirar verdades absolutas, inquestionáveis, daqui deste texto. Em primeiro lugar, nós sabemos que um jovem, a palavra de Deus diz isso, procura a Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Veja que a pergunta, ela é objetiva. Ele pergunta a Jesus o que ele podia fazer para ter a vida eterna, ou seja, o que ele estava dizendo é se ele, como um ser humano, como um cristão, ou melhor dizer, como um seguidor de Deus, de Jeová naquela época,
como alguém que obedece os mandamentos de Deus, a pergunta era: o que ele podia fazer para herdar a vida eterna? E esse é um pensamento majoritário. Muitas são as pessoas, inclusive cristãos, que acham que para ter a vida eterna, para se obter a vida eterna, é preciso fazer alguma coisa. Como se a vida eterna estivesse condicionado naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Naquilo que eu faço de bom ou deixo de fazer. Como se aquilo que eu faço de bom fosse de uma maneira a agradar a Deus, a ponto de Deus então me dar a oportunidade de ser salvo. Então, quando o jovem chega a Jesus, ele pergunta: o que farei de bom? O que posso fazer de bom para herdar a vida eterna? E de imediato, Jesus ele dá logo uma parada naquele pensamento daquele jovem. Ele diz: bom? Você está me perguntando acerca do que é bom? Bom só há um. Jesus diz desta forma: há somente um que é bom. Meus queridos, o que Jesus está aqui afirmando para este jovem? Jesus está afirmando para esse jovem deixar de fazer bondade, deixar de fazer coisas boas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Jesus não está de maneira nenhuma conduzindo a mente deste jovem a então deixar de fazer o que é bom. O tema corrente aqui é a vida eterna. Então tudo que Jesus falar a esse jovem é com relação à pergunta que ele fez: o que ele pode fazer para ter a vida eterna? Não podemos levar esse texto para outro lado, para outra interpretação. Então Jesus ele pergunta: você está me perguntando? Jesus então diz: você está me perguntando acerca do que é bom? Só há um que é bom. Então, queridos, o que Jesus está ensinando com isso? Que aquele jovem, por mais bondoso que fosse, ele não podia conseguir de maneira nenhuma conquistar a vida eterna pela sua bondade. Porque diante de Deus, mesmo as maiores bondades que eu possa fazer, diante do Senhor, são como trapos de imundície. Em relação à salvação, entenda isso. Não é que Deus não se agrade daquilo que eu faço de bom para o próximo, para as pessoas, ou quando eu exerço uma justiça, ou quando eu exerço em prol da verdade. É evidente que Deus se alegra com as minhas atitudes. Mas essas ações, elas de maneira nenhuma, ela pode contar para a minha vida eterna, ou seja, para que eu tenha a vida eterna. Nada que eu possa fazer de bom pode comprar a vida eterna, porque só há um que é bom, e esse é Deus. Nós somos pecadores e nós fomos encerrados em pecado. Então toda a minha atitude, por mais que ela seja boa, ela é manchada pelo pecado. Veja comigo, meus queridos, gostaria que você abrisse aí para conferir Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12, diz o seguinte: que concluiremos então? Estamos na posição de vantagem? Não. Já que demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo,
nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer, nenhum sequer. Ou seja, é categórico o que o texto diz. Afirma exatamente o que Jesus estava falando para aquele jovem. Diante das pessoas, de todos os humanos que nasceram, que já morreram, que estão presentes e que vão nascer, todos estão encerrados em pecado. E só há um que é bom, verdadeiramente bom, e este um é Deus, meu querido. Você pode ser um bom filho, sabe, um bom marido, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, pode ser uma pessoa que ajude o próximo, sabe, que faça mil bondades, mas diante de Deus, a sua bondade não tem comparação. Ou seja, ou melhor, diante da bondade de Deus, a tua bondade não tem comparação. Todas as suas e as minhas atitudes, por mais que tenhamos as melhores das intenções, as nossas bondades, a nossa ajuda ao próximo, evidentemente alegra o coração de Deus, mas não pode enfaticamente comprar ou trazer a vida eterna por conta daquilo que eu faço ou deixo de fazer. E aí, continuando com o texto, Jesus então diz assim: se você quer entrar na vida, então obedeça aos mandamentos. E ele então pergunta ao jovem: quais os mandamentos? E Jesus então diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ou seja, Jesus começa então a recitar os mandamentos contidos na lei, ou seja, principalmente ali os 10 mandamentos. E a gente sabe, meus queridos, que o primeiro e o segundo grande mandamento, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. O próprio Jesus, ele falou que a lei e os profetas se resumiam nestes 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, você vai cumprir a lei e os profetas. Então você vê que a Bíblia, ela encerra todo homem num pecado. Por quê? Porque nenhum homem ele é capaz de cumprir toda a lei. Em resumo, nenhum homem é capaz de colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, e nem consegue amar o próximo como a si mesmo. Porque se o homem não consegue cumprir toda a lei, ele infringe toda a lei, ele então vai ser culpado de toda a lei. Se ele erra em um só ponto da lei, ele vai ser culpado de toda a lei. Então, se o homem é culpado de toda a lei, então, se a lei então resume-se nestes 2 mandamentos, esse homem então não consegue verdadeiramente, com precisão, com soberania, amar a Deus acima de tudo e nem ao próximo como a si mesmo. E é isto que vai acontecer aqui no diálogo de Jesus com este jovem. O jovem então chega para Jesus e diz: Senhor, desde pequeno eu tenho observado os mandamentos. Desde pequenininho, desde criança eu tenho observado os mandamentos. Então Jesus olha para ele e diz: então, você quer ser perfeito?
Você quer ser perfeito? Já que você é bom, já que você está dizendo que cumpre os mandamentos, que você é o cara, né? Que você é o religioso, bondoso, que você faz isso desde pequeno. Então quer ser perfeito? Faça o seguinte. Pegue todos os seus bens, venda tudo e distribua com os pobres. Então aquele jovem, ele simplesmente se afasta com muita tristeza e vai embora. E vai embora porque ele era rico, dono de muita propriedade. E quando Cristo disse isso, que ele vendesse os bens e desse aos pobres, aí Jesus disse, depois que você fizer isso, você segue-me e você vai ter um tesouro no céu. E o jovem simplesmente se entristece com aquela palavra de Jesus e volta as costas para Jesus e vai embora, sem falar mais nada. Você observe, meu caro ouvinte, que este jovem, ele descumpre exatamente os 2 mandamentos principais. Amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a si mesmo. Ao deixar de atender o pedido de Jesus de pegar os seus bens e vender, ele então deixa de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando ele não obedece ou quando ele não dá os ouvidos ao que Cristo pede, ele coloca as suas posses, os seus bens, o seu dinheiro em primeiro lugar, superior a Deus. Ele coloca o seu coração na sua riqueza, conforme diz a Bíblia. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Ou vice-versa. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então este jovem já descumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amou as riquezas. Em segundo lugar, ele também não amou o próximo, porque ele não vendeu os bens para abençoar os pobres, os necessitados. Nem cumpriu o primeiro, e ao descumprir o primeiro, ele também está descumprindo o segundo mandamento. Porque nós só podemos amar realmente, verdadeiramente o próximo, quando amamos a Deus, e não só amamos a Deus, mas aprendemos a amar como Jesus amou, para poder amar verdadeiramente o próximo. Então é interligado os 2 mandamentos. Não tem como eu amar a Deus e não amar o próximo, não existe isso. Se eu amo a Deus, eu cumpro os seus mandamentos e faço a sua vontade. E a vontade de Deus, uma das principais é que a gente venha amar, né, e orar até pelos inimigos. E ao contrário também não tem como. Eu dizer que amo o meu próximo, né, que dizer que eu amo o meu próximo, mas não amo a Deus. Também não tem. Eu posso até fazer alguma coisa pelo próximo, mas não é o amor que Deus quer. Porque a partir do momento, eu só faço alguma coisa pelo meu próximo enquanto ele estiver me retribuindo alguma coisa. Mas se o meu próximo pisa no meu calo, logo logo eu deixo de ser bom com ele. Não é isso? Eu digo que amo o meu próximo e não amo a Deus. Não tem, até porque Deus é amor. Se um homem realmente vai amar verdadeiramente, ele tem que aprender com Deus. O próprio Jesus disse, sem mim nada você pode fazer. Então até amar de verdade, só aprendemos a amar através do Espírito Santo, que nos impulsiona, nos direciona ao amor. Ok? Então o jovem vai embora triste, cabisbaixo, quebrando assim os mandamentos de Deus. Ou seja, este jovem não era tão bom como ele estava pensando que era. Este jovem não era, tão cumpridor dos mandamentos como ele estava achando que era. E Jesus então, ele olha para os discípulos e diz o seguinte,
Jesus disse: digo-vos a verdade, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E ainda enfatizou: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Veja que Jesus, ele não está dizendo aqui que um rico não pode entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo isso. Se fosse assim, muitos servos de Deus que eram ricos, riquíssimos, não podiam herdar a vida eterna. Ele não está dizendo isto. O que ele está dizendo aqui é que os que têm riquezas, dinheiro, posses, é mais complexo, é mais difícil entrar no reino de Deus. Por quê? Porque geralmente quem tem dinheiro ou posses coloca o seu coração nas suas posses e no seu dinheiro. Então, quando for ser exigido dele, devoção total, como foi exigido deste jovem, aí onde vai ser provado a fé de muitos que são ricos. Aí você me pergunta, quer dizer então que todo rico vai ter que vender tudo e dar aos pobres? Não, não é isto. O que eu quero dizer é que existem pessoas ricas, com muitas posses, em que seu coração não está na riqueza. Que se verdadeiramente Deus dissesse assim, faça isso, faça aquilo, e ele entendendo o que Deus está falando, ele vai fazer, porque o coração dele não está. Mas são poucos os tais que têm este entendimento a respeito da verdade. Porque a maioria realmente coloca a sua fé, a sua crença no dinheiro, nas suas posses, sabe? Naquilo que conquistou. E não devota a Deus como o ser supremo da sua vida. Então, para o rico é mais complicado por conta disto. Não é que o rico não pode ser salvo. É que para o rico é mais complicado, porque o apego ao dinheiro estragou a sua livre e espontânea devoção ao Deus que é dono de todas as coisas. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não precisa olhar para longe, olhe ao seu redor, olhe para a sua cidade, para o seu Brasil, ou melhor, para o nosso Brasil, que você vai conseguir enxergar a miséria que nós estamos de convivência por conta do dinheiro. A corrupção, as mortes, as mentiras, os desvios por conta do amor ao dinheiro. Então, Jesus, ao dizer isto, os discípulos então começaram a indagar algumas coisas que eu gostaria de passar para você, que é de suma importância. Veja bem, quando Cristo fala a respeito de que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, os discípulos, ao ouvirem estas palavras de Jesus, eles então perguntam, então, neste caso, mestre, quem pode então ser salvo? Já que não depende daquilo que eu faço, já que existem muitos ricos e que realmente o coração do homem ele se apega a bens materiais e à riqueza, e muitas vezes nem precisa ser rico para ser assim. Às vezes a pessoa não tem nem tanto dinheiro, mas ela tem os seus bens,
né? E o coração dela está naqueles bens ali. E ai de Deus se for pedir a devoção íntegra daquela pessoa, porque aquela pessoa diz, não, eu vou ficar com os meus bens. Tem gente que coloca o coração num carro, e ai daquele que tocar naquele carro. Ai daquele que arranhar aquele carro. Tem gente que coloca o seu coração no celular, na sua casa própria. No seu emprego, é inviolável. Meu emprego é meu emprego. Aqui no emprego, nem crente eu sou. Eu sou um profissional, que diz, né? Aqui eu sou um profissional, crente só na igreja. Então, às vezes não precisa nem ser rico. Então, quando Cristo, ele fala essas coisas, né, do rico, em relação à salvação, os discípulos dizem, então, conhecendo o homem, em outras palavras, os discípulos dizem, então ninguém vai poder ser salvo, Jesus, desse jeito. Porque nós somos pecadores, nós não somos bons, nós somos inclinados ao pecado, como diz Romanos aqui que nós lemos, né? Não há um justo, nenhum, que busca a Deus. Todos estão desviados, todos são inúteis, juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, o que diz Romanos capítulo 3, ninguém. Então os discípulos ficaram, na linguagem nordestina, aperreados. E disseram, então Jesus, quem vai poder então ser salvo? Já que um homem não pode nem sequer fazer o que é bom para atrair a salvação, não depende do homem. Então como é que pode ser salvo, né? Esta é a pergunta dos discípulos. Então Jesus responde, isso é maravilhoso, meus queridos. Para o homem é impossível. Ou seja, sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão corretos. Para vocês, os homens, é impossível. Ninguém pode ser salvo. Queridos, fale para todo mundo aí. Ninguém pode ser salvo. Não tem essa. Nenhum ser humano pode ser salvo. É o que disse Jesus, é impossível. É o que diz a Bíblia aqui. Para o homem é impossível. Ou seja, por que é impossível? Porque lá em Romanos diz, que a gente lê, o homem está em pecado, o homem não busca a Deus, o homem está com inclinação ao mal, a fazer o mal. O homem não tem como olhar para Deus, ou seja, o homem não tem como atrair a salvação de Deus pelaquilo que ele faz, porque o homem é mau. Só há um que é bom. Jesus é enfático em dizer aos homens, isto é impossível. Mas aí vem uma continuação, não é um ponto final, é uma vírgula e vai continuar. E ele diz, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, meu querido, Deus pode, quer, com certeza, salvar a tua alma. Mas só Ele pode fazer isto. Só Ele é capaz de fazer isto. Só Ele pode. A salvação pertence a Ele. Você por si mesmo não pode olhar para Deus. Se Deus não olhar para você, se Deus não te convencer, se Deus não te revelar, se Deus não entrar na tua vida e te ressuscitar da morte espiritual que você se encontra, pois você não consegue olhar para Deus nem sequer com o seu livre-arbítrio que você tem, que não é tão livre, porque até o livre-arbítrio foi manchado pelo pecado. Este teu livre-arbítrio não te deixa tão livre a ponto de você sequer pode atender à voz de Deus. Eu e você estamos tão inclinados ao pecado que este livre-arbítrio
não nos deixa de maneira nenhuma abrir os olhos espirituais e decidir por Deus. A não ser que Deus venha, olhe para você, restaure a tua vida, toque na tua vida e te diga: agora você é meu. Agora você pertence a mim. Eu dou a vida eterna e ninguém pode tirar de minhas mãos. Quando Jesus encontra um homem chamado Nicodemos, um religioso da época, Jesus chega para ele e diz: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ou seja, meu querido, ninguém nasce por sua própria vontade, mas nasce da vontade de outras pessoas. Nós só podemos nascer para Deus se for segundo a vontade de Deus. Porque se Deus não quiser, homem nenhum consegue nascer de novo por si mesmo, a não ser que Deus diga: nasça de novo agora. Eu te restauro, eu toco em você, eu te convenço da justiça, do juízo, e a partir desse momento eu vou colocar uma sementezinha em você, para que você então comece a brotar como um novo ser espiritual que vai se desenvolvendo dentro de mim, dentro de você, a semelhança de Jesus Cristo. Então, meus queridos, espero que esta palavra venha te abençoar e espero em Deus que você se sinta chamado por Deus e quem sabe até Deus então está tocando o teu coração para que você seja mais um chamado por Deus para este corpo maravilhoso do qual cabeça é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço em Cristo Jesus, o nosso Senhor.